Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a sua presença, você estar assistindo este vídeo. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, aperte lá na parte inscrever-se, vai aparecer o sininho, a palavra todas, clique ali, que aí todas as notificações de novos vídeos que eu colocar, você será notificado. O YouTube mandará mensagens para você, dizendo que um novo vídeo foi postado no canal. Você terá acesso a todos os conteúdos deste canal. Aqui temos compromisso com a palavra de Deus e utilizamos conhecimentos teológicos para compreender sobre a palavra de Deus, religiões, cultura, história da igreja e termos o entendimento sobre as coisas espirituais, que também são comparadas às coisas terrenas, o que podemos e o que não podemos fazer. Então trabalhamos com o conhecimento e a sabedoria de Deus. Medite aí no que temos escrito na carta que escreveu Tiago, que era meio-irmão do Senhor Jesus, era o presidente da igreja em Jerusalém, no tempo dos apóstolos, e medite neste texto. Tiago capítulo 1, versículo de número 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Em outra versão está: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a não lança em rosto. Liberalmente é que não é comprado, Deus dá, é entregue gratuitamente. Então peça a Deus e peça com fé, que sabedoria é Deus quem dá. E no vídeo de hoje vamos estudar sobre um livro. Não vamos estudar sobre o livro inteiro, mas um dos livros que é considerado livros de sabedoria. Estão entre os livros sapienciais, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São livros poéticos e que apresentam sabedoria, por isso são chamados sapienciais. Num desses livros, Provérbios, que foi escrito pelo sábio Salomão, um homem que recebeu a sabedoria de Deus. E foi isso que ele pediu, que nós lemos ali na carta que escreveu Tiago. Foi essa a petição de Salomão. Vamos conferir rapidinho antes de meditarmos nesse texto. Está aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Olha só o que Salomão disse em oração. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite e disse: pede o que queres, que eu te darei. É bom demais quando Deus faz perguntas assim, porque Ele quer cumprir e quer dar aquilo que o ser humano vai pedir. E Deus, quando faz essa pergunta, já sabe o que o ser humano vai pedir. Então Ele não faz essa pergunta de forma aleatória, de qualquer maneira. Ele já sabe o que a pessoa vai pedir e sabe que o que a pessoa vai pedir está de acordo com a vontade dele, então Ele vai conceder. Então você vê essa pergunta aqui e você vê essa pergunta o próprio Senhor Jesus também fazendo no Novo Testamento, dizendo para Bartimeu, o cego que estava em Jericó: o que queres que eu te faça? E quando Deus fez essa pergunta, olha o que Salomão disse. Versículo 6. E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono. E este é o dia.
Salomão estava no dia de assumir o reinado de seu povo, porque Davi havia partido e ele seria aquele que assentaria no trono, seria o sucessor. Salomão é filho de Davi. E ele continua dizendo para Deus: E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. Tá vendo? Salomão era filho de Davi. E eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. Salomão, quando ele assumiu o reinado, ainda era muito jovem. E o teu servo, versículo 8, está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? O discurso, versículo 10, agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. Versículo 11, e disse-lhe Deus: porque pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Isso aqui é sabedoria. Eis que tenho, versículo 12, eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Ele pediu a sabedoria e o entendimento para julgar de forma correta, fazer um julgamento, porque diz aqui, discernir o juízo, versículo de número 11 no final. Então Deus se agradou da petição, deu o que ele pediu e ainda deu mais. Versículo 13. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. Então Deus deu a sabedoria, que foi o que ele pediu, e ainda deu riquezas e honra para ele. Em algumas versões aparece a palavra glória, que é a honra que a pessoa tem diante das pessoas, pelo aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, por quem ela é. Então Deus concedeu até além do que ele pediu. A petição de Salomão foi muito humilde, sincera, e Deus concedeu para ele. Então nós temos Provérbios, que é um livro de sabedoria. Nós não temos na Bíblia Sagrada escrito nem quando era a idade de Davi, quando começou a reinar, nem a idade de Salomão. Mas alguns outros reis nós temos escrito quando eles começaram a reinar. Está contido nos livros das crônicas. Mas temos quanto tempo reinou o rei Salomão. Aqui no segundo livro das crônicas, capítulo de número 9, aqui, capítulo 9, versículo de número 29 ao 31. Ora, o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro do profeta Natã e na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões do vidente Ido contra Jeroboão, filho de Nebate? Está dizendo, não estão escritos lá nesses livros? E Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Mas onde foi construído esse templo? Aqui no segundo livro das crônicas, lá no capítulo 3, diz: Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Essa é a cidade de Davi. No monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado à eira de Ornã, o Jebuseu. Então você observa que o templo em Jerusalém é a capital de Israel,
e era no Monte Moriá. Você lembra dessa história? Moriá? Olha onde a história começa, ó, Gênesis, capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão. Você vai ver na outra versão de Almeida, João Ferreira de Almeida, tentou. Esse tentou aqui é a palavra teste, é uma provação, tá? Então aqui nessa versão já aparece a palavra provou, que é provação. Deus estava testando Abraão. Então aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, Deus que falou para ele, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te darei. Você observar toda a história, Deus estava provando a fé de Abraão, provando o seu amor para com Deus. Isaque não morreu, não foi sacrificado. Deus queria provar todo o amor que Abraão tinha e a fé que ele tinha em Deus. Mas ele não chegou a matar seu filho Isaque. Bom, você depois pode conferir, ler essa história toda, que você vai observar isso. Mas neste versículo eu apenas queria mostrar que o templo de Salomão edificou, que templo que Salomão edificou para Deus, foi edificado em Moriá, onde Isaque também havia sido levado para ser sacrificado a Deus, oferecido como oferta. Então, aonde Abraão foi provado a sua fé, foi testado o seu amor para com Deus, provado o seu amor para com Deus, em Moriá, foi o mesmo lugar onde o templo foi edificado. Que é no segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém no monte Moriá. Davi havia comprado a eira de Ornã para oferecer a Deus sacrifício por conta de um furor que Deus havia derramado sobre aquele lugar, sobre o povo de Israel, o povo que Davi tomava conta, reinava sobre eles. E o que ele fez? Ele comprou essa eira, essa parte, esse terreno enorme de Ornã para oferecer a Deus. Ornã queria até entregar para Davi gratuitamente, mas ele não quis, ele preferiu comprar para que pudesse oferecer a Deus. Então, este local era no Monte Moriá, um local ali onde havia Moriá, que era em Jerusalém. Então, o templo não foi edificado por Davi, mas foi edificado por Salomão, porque Davi não pôde, Deus não queria que ele edificasse, queria que a semente de Davi viesse a edificar, a construir. E a semente de Davi que Deus escolheu foi Salomão. Seu outro nome era Gedidias. Está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 24 e 25. Davi consolou a Batseba, sua esposa, e entrou a ela, ou seja, se relacionou sexualmente com ela. E se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E ele enviou pela mão de Natã era o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias por causa do Senhor. O nome Salomão significa pacífico, e o nome dado pelo profeta Natã, o nome que ele deu foi Gedidias, ali no versículo 25, significa amado do Senhor, querido do Senhor ou amado pelo Senhor. Esse é o significado do nome de Gedidias e Salomão. Salomão é pacífico. Então, o profeta Natã deu-lhe o nome de Gedidias e Davi deu o nome de Salomão. Você confere aqui
Quem era esse grande homem que teve sabedoria e que reinou por 40 anos em Israel? Um homem que tinha um entendimento de Deus. Teve altos e baixos durante sua vida, mas quando ele começou com toda sinceridade, Deus o abençoava. E assim Deus faz na vida do ser humano. Começa bem, pede a Deus com toda sinceridade, anda em sinceridade, Deus vai concedendo. Mas o ser humano começa a ter tropeços na vida, a se esquecer das leis, dos estatutos de Deus, começa a desconsiderar a justiça de Deus e aquilo que Deus tem dito e começa a andar em caminhos errantes, começa a andar em caminhos desagradáveis ao Senhor, aonde o pecado se forma, aonde o pecado é gerado, aonde o pecado tem a luz. E aí o ser humano entra numa decadência e então ele começa a experimentar a distância que Deus ele vai tendo na vida do ser humano, porque o ser humano está se afastando de Deus. Deus permanece ali, mas a pessoa deixa a presença de Deus para se pronunciar como agora autossuficiente, como tendo a glória, e a glória pertence ao Senhor. O ser humano tem muito com Deus, enquanto ele obedece a Deus, mas enquanto ele está ouvindo a palavra do Senhor e está dando atenção ao que ela diz. Mas no momento que o ser humano passa a dar ouvidos aos conselhos do mundo, a se deter em caminho de pecadores e a sentar à roda de escarnecedores, não tem mais prazer na lei do Senhor, não medita nela de dia e de noite, essa pessoa está se afastando de Deus. Veja o que Deus tinha dito para ele quando ele estava no início de seu reinado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim. Eu consagrei esta casa. Isso é que Deus falou depois que Salomão fez a sua oração para a dedicação do templo, para a inauguração. Que tu edificaste para ali colocar o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente, ou seja, para sempre. E se tu andares diante de mim, como Davi, o teu pai, andou em integridade de coração e em retidão para fazer segundo tudo o que te tenho ordenado e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi o teu pai, dizendo: não te faltará um homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistirdes em se desviar de me seguir, vós e vossos filhos, que estava falando da descendência já de Salomão, que seriam, no caso, os sucessores dele no trono, após a morte dele, depois o filho dele, neto, e assim por diante. E não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei. E esta casa que santifiquei para o meu nome lançarei da minha vista. Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo. Você confere que depois de algum tempo, Salomão ele começou a se desviar. E aí Israel entrou em uma questão muito difícil. Vieram outros reis depois de Salomão. E aí alguns foram bons reis, outros foram péssimos reis. Até que chegou o momento em que houve a divisão por causa de Roboão. E assim uma parte ficou reino do norte, outra parte ficou reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, as 2 menores tribos. E assim, infelizmente, Israel entrou numa decadência e o reinado, ele acabou. Israel teve o seu período de, como podemos dizer, de apostasia, largando a fé. Isso já na época com o rei Acabe, que foi uma das histórias mais tristes, uma delas.
e teve com Jeroboão. Então, com essa divisão, o povo acabou se distanciando, se afastando. Houve a divisão entre colocar um altar em Samaria e o outro altar ficou em Jerusalém. Por isso que quando o Senhor Jesus chega à beira daquele poço e encontra aquela mulher, porque ela foi lá pegar água, ela diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia essa guerra, esse desentendimento. E o Senhor Jesus veio para pacificar, veio para trazer novamente a comunhão entre os irmãos, porque todos eram irmãos, 12 tribos. Havia acontecido uma divisão lá atrás, mas o Senhor Jesus veio uni-los e todos em seu nome. Todo aquele que se chegar a Cristo, se converter dos seus maus caminhos, obedecer os estatutos, as leis, as ordenanças do Senhor, este será colocado em comunhão. Estarão entre os irmãos tendo um único Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por todos nós. E para que Salomão escreveu todas essas palavras em Provérbios? Vamos conferir. Provérbios, um dos livros de Salomão, e aqui nós temos escrito: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, e para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, este foi o propósito pelo qual foi escrito Provérbios. Lembrando que aqui não tem apenas Provérbios de Salomão, existem provérbios de outras pessoas também. Que o livro de Provérbios, como vemos aqui na própria Bíblia, não foi um livro só com os provérbios de Salomão, mas palavras de Agur, capítulo 30, palavras do rei Lemuel, os ensinamentos que sua mãe passou. E o que temos na história é que Salomão tinha provavelmente menos de 19 anos, quando ele começou a reinar. Então Salomão governou aproximadamente entre o ano 971 a 931. Mas isso é decrescente, sim, porque o tempo do Antigo Testamento é do maior para o menor. Do Novo Testamento começa do ano 0 em diante. Então você vai observar aí um período de aproximadamente 40 anos, 971 a 931. Como vimos no texto, 40 anos reinou sobre Israel e morreu. Então você vê um reinado duradouro, 40 anos, assim como o de Davi, que também foi 40 anos, foram 40 anos. Um homem de muita instrução e sabedoria, mas que também teve seus altos e baixos. Você pode conferir isso quando ele, infelizmente, se une a povos, a mulheres estranhas, multiplica a quantidade de mulheres e ainda que serviam a outros deuses. Então, infelizmente, Israel entra numa decadência devido a muitas coisas não serem observadas, que eram os estatutos. E o que são os estatutos? São as leis, são as ordens de Deus, os mandamentos dele. Então você vai observar que enquanto nós obedecemos a Deus, nós temos muito. Quando desobedecemos, não temos nada. Nesse vídeo de hoje, nós meditamos um pouco sobre essa história de Salomão,
quem ele era, como estava, e vemos um grande homem, um homem que se tornou rico, que escreveu palavras que trazem muita riqueza, porque eram inspiradas por Deus. Ele tinha a sabedoria de Deus. Então, nessa breve meditação que tivemos hoje, eu gostaria de finalizar com um versículo, com a leitura de um versículo de Provérbios, capítulo 2, que diz assim: Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes os meus mandamentos, esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria, apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento, clamares é gritares, e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Da boca de Deus vem conhecimento, sabedoria, entendimento. Deus é quem dá sabedoria. Você conferiu aqui. Então, o que Tiago disse lá na sua carta é em concordância ao que temos escrito aqui em Provérbios. A Bíblia não se contradiz. Nós temos que conhecer a cultura, temos que conhecer a forma de linguagem que era utilizada em cada época em que o seu livro ou carta foi escrito, livro da Bíblia ou carta da Bíblia, para entendermos a palavra do Senhor. Mas a Bíblia não é contraditória. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que Deus fortaleça a sua vida e a sua família. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Em hebraico, Shalom Aleichem. Paz seja convosco.